Igreja, vamos abrir o texto bíblico lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Pastor, eu não tenho Bíblia. Baixe o aplicativo da igreja, que lá tem uma boa Bíblia para você abrir ela. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. O texto bíblico fala o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Igreja, nós estamos vendo um texto, no mínimo desafiador, porque a narrativa nos fala que Deus chama Abrão, diz para ele tudo o que ele pensa a respeito dele, tudo que ele tem para o futuro de Abraão, mas Abraão precisa acreditar numa visão que Deus deu para ele. Desde os nossos patriarcas, o texto que eu li, até os apóstolos, até os dias de hoje, nós sempre seremos desafiados por Deus para viver uma vida no sobrenatural. Nós somos chamados por Deus para acreditar, não naquilo que nós enxergamos com os nossos olhos, mas por aquilo que nós ouvimos, e por intermédio da fé nós conseguimos vislumbrar em um futuro que nós não saberemos quando. Deus, Ele sempre nos levará a crer em coisas impossíveis. Deus, Ele sempre nos levará a acreditar naquilo que a nossa mão não alcança, naquilo que os nossos olhos não enxergam e ainda naquilo que os nossos ouvidos não ouviram. E a partir de agora que eu quero que você entenda qual o propósito de Deus para a nossa vida. Essa semana, quando eu trouxe a ministração do Compacto na Célula, o Senhor tem falado comigo há dias sobre a palavra não temas, não tenha medo. E nessa noite eu quero juntamente com você entender por que o Senhor nos ensina a não termos medo. Então Deus, Ele sempre vai nos impulsionar a viver por fé e não por vista. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, e aí nós vamos abrir o texto bíblico, no capítulo 5 e no versículo 7, ele fala o seguinte, Atos 5, 7, abra lá comigo. Fala o seguinte, segunda, falei primeiro? Segundo, falei? Segundo? Falei Atos? Não tem Atos segundo, né? Então é Coríntios 5, 7. 2 de Coríntios 5, 7. Porque vivemos pela fé e não pelo o que vemos. Paulo, ele explana algo extremamente interessante, que é, se você for olhar, contextualizar esse texto, esse versículo, você vai ter o pleno entendimento quando ele começa a falar lá no versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Paulo, ele fala que nós hoje, ele cita-nos nós como um templo do Espírito Santo, mas nessa ocasião ele fala que nós somos uma barraca, que nós não vivemos ainda a plenitude daquilo que nós viveremos na eternidade. Por isso que muitas vezes, por nós vivermos nessa barraca,
que esse corpo físico, nós seremos tentados a não crer naquilo, não vislumbrar naquilo que é sobrenatural. Então por isso que Paulo ele começa a trazer aos corintianos, olha, vocês precisam não olhar conforme aquilo que o seu corpo humano enxerga. Você não pode mais olhar aquilo que os teus olhos olham materialmente, ou que os teus ouvidos ouvem de uma forma material. Nós fomos chamados muito mais para acreditar numa palavra proferida de Deus para a nossa vida, do que aquilo que os nossos olhos enxergam nessa vida perecível. Por isso que o Senhor, Ele sempre desafia Abraão, o Senhor sempre desafia Isaac e Jacó, e assim por diante, a não viver uma vida relacionada a essa barraca que não presta, muitas vezes imerecedora da graça do Senhor, mas Deus nos ensina a confiarmos muito mais naquilo que é dele do que é nosso. Quantos estão me entendendo? Então não é por vista, não é por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas é por aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Vivermos pela fé é acreditarmos naquilo que nós ainda não enxergamos. Vivermos pela fé é acreditar naquilo que Abraão acreditou mesmo não vendo, e Deus diz, cara, sai do meio da tua terra, aonde você nasceu, sai do meio do teu pai, da tua mãe, dos teus primos, aonde você está confortável. Já falei várias vezes isso, o grande problema nosso é que nós nos conformamos com aquilo que temos, com o conforto momentâneo, e muitas vezes nós não falamos sim para a palavra de desafio de Deus para a nossa vida. E Deus diz, sai da onde você está, porque o propósito que eu tenho para você é maior do que aquele que você está vivendo nesse momento. Para isso você precisa acreditar, não naquilo que você faz, mas naquilo que Deus faz por você. A história da sua vida não é sobre você, mas é sobre aquele que faz por você. É para isso que nós somos desafiados, igreja. É por isso que Deus nos tirou de trás das malhadas, como eu falei há 2 domingos atrás. É por isso que Deus fez de nós que não éramos nada alguém, para que o nome dele seja glorificado. Quem sabe você está vivendo um grande desafio na sua vida. Se esta palavra é de Deus e você disse sim, essa palavra vai prosperar na sua vida, porque a palavra é dele, igreja, não é sua. Somos desafiados a viver aquilo que Ele fala sobre nós. A sua história de vida aqui nessa terra não é sobre você, mas é sobre Ele na sua vida. É por isso que nós somos desafiados a não vivermos por nós mesmos nessa terra. Meu irmão, você não sabe a aflição que eu tenho vivido nessas últimas semanas por causa da compra desse prédio. Você não sabe o quanto eu tenho comido. Eu não sabia que eu conseguia comer tanto como eu tenho comido ultimamente. Por quê? É que nós estamos acostumados a confiar naquilo que nós podemos fazer. É que nós estamos acostumados a controlar a nossa história, mas muitas vezes Deus vai dizer para você, eu me lembro agora, contextualizando, ontem nós tivemos um momento muito legal, aqui na igreja, muito bom. Quem esteve aqui ontem na igreja? Vigília gostosa, uma comunhão gostosa, e eu via 2 meninos de 40 e poucos anos, atrás de 2 crianças de 12 anos, esperando o controle remoto para eles jogarem videogame. E eles estavam naquela torcida para que eles perdessem logo. Não, mas a grande questão é o seguinte, que do lado tinha um Play 2 e eles estavam do outro lado com o Xbox One, é isso? E eles queriam o Xbox One.
Daí agora eu vou jogar para o seu lado de vocês. Às vezes nós somos igual aquelas duas criancinhas, segurando o controle. Mas aquele que é mais sábio está atrás de nós, dizendo: ei, larga o controle, deixa ele para mim, porque a palavra é minha sobre a sua vida, não é sua sobre mim. É isso que nós sempre seremos desafiados a fazer, igreja. Se nós não precisássemos dessa ação miraculosa de Deus na nossa vida, por que nós precisaríamos dele? Se até a nossa salvação provém dele. Então seja desafiado a crer nessa noite, naquilo que Deus tem falado sobre a sua vida. Viver por fé é quando nós tiramos a visão terrena e confiamos totalmente naquilo que Ele disse para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos ler comigo. O escritor aos Hebreus, ele nos ensina algo muito incrível. E essa semana você aprendeu sobre isso. Dá um jeitinho na galera que está ali, os irmãos voluntários. Dá um segurado nas crianças ali para mim, por gentileza. Aqui no banheiro. O texto bíblico fala o seguinte: ora, preste atenção nisso. Sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O maior adversário da nossa fé é o medo. E foi muito boa a célula na quinta-feira, nós conversamos. E nós falávamos que existe um medo bom, que é aquele que não permite que a gente faça algumas loucuras. Mas o que é o grande problema nosso é quando nós permitimos que o Fobos, o medo plantado pelo inimigo da nossa alma, nos paralise. E o medo, ele tira de nós a confiança, porque o medo, ele é um sentimento. Mas a fé não é um sentimento. O medo, ele é algo que provém de você e das coisas externas. E quem sabe você está com medo de alguma coisa. Eu quero dizer que esse medo não provém de Deus. Paulo, ele fala ao seu discípulo Timóteo: Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de valentia. Então o medo, ele sempre vai ter a tendência de tirar a nossa confiança, porque ele é um sentimento. Preste atenção, já a fé é algo sobrenatural, porque ela é gerada por Deus em nós. Então, se eu tenho medo, olha para mim, se eu tenho medo, logo eu não confio em Deus. Por isso que o texto nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos de nós estão substituindo a sua fé sobrenatural por uma fé ligada às coisas dessa terra. A fé relacionada às coisas dessa terra, você não precisa de Deus, você precisa apenas de você mesmo e da sua força de vontade. Mas nós estamos falando de algo maior e sobrenatural que precisa reger a minha vida. Se eu não tenho fé, o texto bíblico fala que eu não confio no autor da fé, porque Deus é o autor da fé. Quantos estão me entendendo? O grande problema é que muitos de nós estamos neutralizados pelo medo. Muitos de nós não estamos indo além, porque nós estamos confiando mais em um sentimento humano do que naquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. É sobre Deus que nós estamos falando, não sobre você e sobre o seu pequeno medo. Ele não pode ser maior do que o seu grande Deus. Ele não pode ser maior do que aquilo que Ele falou a seu respeito. O medo, ele tem tentado anular muitos de nós. Quem tem medo
não consegue receber a palavra da promessa. Presta atenção. Deixa eu reformular o que eu escrevi aqui. Na verdade, ele até recebe, mas logo perde. Porque aqueles que recebem uma palavra, não esqueça nunca mais disso, e guarda nos seus sentimentos, ele depende de si mesmo para sustentar a palavra. Mas aqueles que recebem uma palavra da parte do Senhor e guardam no campo da fé, não dependem de si mesmo para guardar a promessa, porque Deus, Ele é o autor da fé. Depende-se de Deus, então não vamos mais guardar no nosso coração aquilo que Deus nos falou, mas vamos guardar no campo da fé. A Bíblia fala que os heróis da fé receberam pela fé, capítulo 11 de Hebreus, as promessas. Eles não receberam pelos sentimentos, eles não receberam por aquilo que eles achavam bonito, eles não receberam por aquilo que era belo, mas eles receberam pela fé. Diga comigo, é tudo pela fé. Não é por você, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu não estou dizendo para você que porque você está com Deus, você não terá medo. Você pode ter medo. Eu estou com medo em relação a isso. Estou abrindo meu coração para você. Aí que está a grande questão. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus se revela a nós, mesmo quando nós estamos com medo. Isaías, capítulo 40, versículo 25 até o 31. Vamos ler esse texto junto. Mesmo quando eu duvido, Ele está comigo. Que Deus incrível que você e eu servimos. Mesmo quando nós duvidamos, Ele está conosco. Vamos ler esse texto junto, abra lá Isaías, capítulo 40, versículo 25 até o 31. Aqui o texto fala sobre um posicionamento que a nação de Israel está tendo, porque estava exilada na Babilônia. E eles começaram a colocar em descrédito o seu Deus. Aí nós fazemos muitas vezes isso. Será, Deus, que a tua promessa vai cumprir na minha vida? Mas como eu falei antes, nós temos um Deus misericordioso. E o texto fala o seguinte: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que faz sair em ordem como um exército. Ele também sabe quantos são e as chama pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, porque você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno e Ele criou o mundo e Ele não se cansa e não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Nós servimos um Deus misericordioso, que mesmo quando nós estamos com medo, Ele está conosco. As circunstâncias do exílio fizeram possivelmente com que o povo de Israel, por isso que ele fala sobre as estrelas, confiasse. O povo pagão daquela época cria muito na astrologia.
E ele fala assim, cara, vocês não entendem que quem criou todas essas coisas foi Deus, e além de ter criado essas milhões de estrelas, Ele sabe chamá-las, cada uma delas, pelo seu nome. Providência divina, isso se chama na teologia. O Deus que criou, Ele cuida da sua criação até os dias de hoje. Mas olha para mim, se Deus sabe o nome de possivelmente 100 bilhões de estrelas no céu, Ele também sabe qual é o seu nome, por aquilo que você tem lutado, o seu medo, e esta noite Ele diz para nós, não temas, porque Ele está perto de nós, Ele está perto daqueles que os buscam. O texto em tela que nós falamos, ele é muito conhecido no versículo 30 e 31, quando o texto fala, os que esperam no Senhor. A raiz dessa palavra hebraica, ela é muito interessante, porque ela está relacionada ao seguinte, por isso que o texto fala, aqueles que correm não se cansam, porque a palavra esperança e esperar está relacionado a correr. Então Isaías está usando a palavra profética, está dizendo para Israel, ei, aqueles que correm sozinho a sua jornada da vida, eles podem se cansar, os jovens podem se cansar, os caras mais atléticos que tem podem se cansar, ei, mas você pode ser velho, você pode até não conseguir andar, ser um paraplégico, você pode estar obeso, você pode estar de todas as formas. Eu não estou falando de coisas físicas, Deus está dizendo para Israel, mas aqueles que correm comigo, aqueles que confiam em mim, a corrida da vida, eles correm, pode correr por muito tempo, mas eles não se cansam, igreja. A corrida não é sua, a corrida é de Deus para nós. Ela é de Deus. Quem sabe você está cansadinho, meu irmão. Deus fala para você, não temas. Corre comigo. Não temas. Deus está conosco mesmo quando nós estamos com medo. Os que se refugiam no Senhor não se cansam, mas descansam. Nós não estamos falando sobre nós. Nós estamos falando sobre Deus em nós. Nós estamos falando naquele que criou todas as coisas e que conhece o nome de cada estrela e conhece o seu nome. Capítulo 41, versículo 9 em diante. A palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é: não tenha medo. O texto bíblico diz o seguinte: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, e eu que te escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são meus servos, e eu os escolhi e nunca os rejeitei. Versículo 10: não fiquem com medo, porque eu estou com vocês. Não fiquem com medo, o texto diz para nós, porque Ele está conosco. Não se apavorem, pois eu sou Deus, eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte.
Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não o acharão, pois todos eles terão desaparecidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e o seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, porque eu os ajudo. Deus, Ele segura a nossa mão e diz: eu vou caminhar com você. Eu vou correr com você. Então, está com medo? Pode até ter medo, mas eu estou aqui. Eu já contei essa história. Quando o pai viajava, nós morávamos atrás da igreja. Pensa num terreno grande, lá em Joinville. Uma casa mal fechada. E quando o pai viajava, gente, dia e noite nós ficávamos com medo. E, pai, desculpa, mas o pai nunca foi um cara extremamente corajoso, assim, né? Que cara forte, se chegar o ladrão, ele vai com a faca e vai. Pelo contrário, ele sempre conta uma história que uma vez a minha mãe estava grávida e pegou fogo na casa, ele saiu correndo, depois que estava meia milha, lembrou que tinha deixado a mãe dentro de casa. Mas a presença do Pai, mesmo nós com medo, e sabendo que quem sabe se viesse um ladrão, ele não faria nada, aquilo nos trazia segurança. Mas o texto nos fala que existe um Deus que derruba todos os inimigos e diz nessa noite para nós: se você está com medo, calma, eu estou segurando você pela sua mão direita, a mão da autoridade. Deus os ajuda. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu sou o Santo de Israel e sou o Salvador e protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar milho e que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes e eles virarão pó, e as montanhas virarão como palha. Você os jogará. Aqui ele fala num contexto de guerra, que possivelmente viria o rei Sírio, o rei da Pérsia, contra eles, e diante de todos os povos, Israel era o menor povo, e Deus diz: ei, você pode se sentir o menor, mas quando eu estou com você na batalha, você é o maior. Não é sobre nós, mais uma vez, mas é por aquele que está em nós e por nós, igreja. Quando o meu povo pobre, necessitado, procurar por água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, e o Deus de Israel não os abandonará. Farei com que brote fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas aonde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que as terras secas hajam muitos poços. Você está no deserto, é no deserto que Deus vai te sustentar. Israel é impressionante, igreja. O ministério pode subir. Israel está literalmente no deserto. Mas quando a gente tem o privilégio de andar pelas ruas daquele lugar, você olha lindas plantações no meio do deserto. Essa é a palavra do Senhor se cumprindo há muito tempo para o seu povo. Você vai dizer: pastor, eu não tenho nada. Do nada. O meu sogro fala o seguinte: se Deus fez jorrar água de uma pedra, Ele também pode fazer jorrar leite condensado, se Ele quiser, de uma pedra. Deus faz o que Ele quer com aquilo que Ele tem nas mãos. Se você não tem nada, Ele tem tudo para fazer o sobrenatural e manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. Versículo 20: todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu aí que está todas as coisas. Todo mundo vai dizer e vai ver e vai dizer: cara, como é que você conseguiu? Você vai dizer: não fui eu, foi o Senhor quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão
que tudo isso foi feito pelo Santo de Israel. Deus está com você. Se coloque de pé. Deus está com você, mesmo com os medos que você tem. E nessa noite, aquilo que tem tentado paralisar a sua alma, não prosperará, porque a palavra do Senhor, ela é mais forte do que aquilo que os teus olhos enxergam nessa terra. Você acredita nisso?